É que não começou a gravar ainda não. Pronto, agora foi. Não é só para a gente se organizar, que tem a previsão do tempo, né? Ela também é bem-vinda por conta de outras situações. Então, os agricultores, eles utilizam bastante a previsão do tempo para saber quando eles podem plantar, quando eles podem fazer a colheita. Na questão da aviação também, né, é muito importante a previsão do tempo, os aviões precisam saber como que está o tempo para poder fazer o pouso e a decolagem, e comentamos também que a Marinha também precisa dessa informação por causa das embarcações, né, geralmente a previsão do tempo está associada também a como o mar vai estar, né, se ele vai estar agitado, se vai estar de ressaca, e aí a Marinha também precisa dessas orientações da previsão do tempo. Aí, quando estava no finalzinho da aula ontem, eu falei para vocês que a gente iria relembrar algumas coisas, alguns pontos importantes sobre os movimentos da Terra, né? Mas aí estava acabando a aula, a gente deixou para hoje. Me falaram ontem, né? Alguns alunos citaram ontem, na aula de ontem, as estações do ano. Nós temos 4 estações, certo? Temos a primavera, temos o verão, o outono e o inverno. E aí a gente comentou que, como o Brasil é um país muito grande, né? A gente percebe que em algumas regiões essas estações elas são bem diferentes, tá? Por conta dessa distância, né, que a gente tem, por ser um país bem grande, a gente consegue perceber essa diferença. E aí, eu fiquei de falar dos movimentos. O movimento da Terra que é responsável por realizar as estações do ano é o movimento de translação, comentamos ontem. E o movimento de rotação, ele é responsável por realizar os dias e as noites, né? Então, na página 260, aí no finalzinho, ele vem mostrando o movimento de translação, porque a gente está falando das estações do ano, então, esse tipo de movimento é que proporciona essas estações. Então, o movimento de translação, ele leva 365 dias para completar o seu ciclo. Ou seja, para a gente ter as 4 estações, a gente tem um período aí de 365 dias, tá? E aí, de acordo com a posição em que a Terra está, se ela vai estar mais próxima ao Sol ou mais distante do Sol, a gente tem as estações mais quentes e as estações mais amenas, as estações mais frias, tá? Então, nesse desenho, faltou a gente comentar, né, na aula de ontem, sobre esse desenho da página 260. Então, por isso que a gente está voltando nela, que mostra exatamente esse movimento que a Terra está fazendo de movimento de translação, tá? Quando ela está do jeito que ela está aí, a Terra está mais distante do Sol, ó, ocorrem aquelas estações em que as temperaturas elas são mais amenas, elas são mais fresquinhas, ou o outono ou o inverno. Quando a Terra está no meio dessa órbita, aí ela está mais próxima do Sol. Então, a gente vai ter a estação da primavera e a estação do verão, tá? Que são estações mais quentes, com temperaturas mais altas, certo? Então, foi isso que faltou a gente comentar. Na outra turma, quando eles viram aí que esse movimento ele tem, né, uma duração aproximadamente de 365 dias e 6 horas, eles perguntaram sobre o ano bissexto, né? Que essa matéria a gente chegou a ver no 6º ano, então a gente está relembrando. Aí teve uma aluna que perguntou sobre o ano bissexto. Alguém lembra como que acontece esse ano bissexto? Porque lá na outra turma o pessoal já tinha esquecido.
Não sabia mais. Alguém sabe como que ocorre Como que isso? ocorre? Professora, como ocorre? Como ocorre o ano bissexto. Quais são as informações que vocês lembram sobre isso? Ou se Tem muito não a ver lembram, acho que a translação ou rotação, né? tem a ver com o movimento de translação, porque aí, ó, está mostrando o movimento de translação. Então, esse movimento ele dura 365 dias e 6 horas, tá? Aproximadamente, 365 dias e 6 horas. O que que acontece para ocorrer o ano bissexto? De quanto em quanto tempo acontece o ano bissexto? Alguém sabe? 4 anos. Isso, de 4 em 4 anos. Muito bem, André Luiz colocou lá no chat. De 4 em 4 anos. Muito bem. Mas aí, como que acontece isso? Para ocorrer ele de 4 em 4 anos, o que que acontece que é só de 4 em 4 anos? Demora 4 anos para acontecer. Alguém lembra? Não? Então, vamos lá. Aí no livro está falando que o tempo de duração do movimento de translação é 365 dias, 6 horas e 8 minutos, tá? Isso mais ou menos. Então, ele leva, em média, um ano, né? 365 dias, um ano. Só que, se a gente observar, ó, ele leva 365 dias e 6 horas. Aí, o que que acontece com essas 6 horas? Se a gente juntar essas 6 horas durante 4 anos, 6 horas de um ano, 6 horas de outro ano, 6 horas de outro ano, 6 horas de outro ano, em 4 anos, se a gente juntar essas 6 horas, formam 24 horas. 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24. Forma mais de 24 horas, que é mais um dia. Então, de 4 em 4 anos, a gente tem mais um dia no ano, que vira 366, que é no mês de fevereiro. Acrescenta-se mais um dia no mês de fevereiro, de 4 em 4 anos. Por que que só ocorre de 4 em 4 anos? Porque tem que esperar juntar essas 6 horas que sobra, tá? 4 vezes para formar 24 horas e formar mais um dia. Então, por isso que Professora, acontece de 4 em 4 anos. Oi, Nicolas. mas por que só em fevereiro que acontece? Aí se convencionou em colocar lá no mês de fevereiro, porque os outros já têm 30 ou 31, né? O único que não tem 30, nem 31, é o mês de fevereiro. Aí foi acrescentado nesse mês, tá? Por isso que encaixou no mês de fevereiro, porque todos os outros ou têm 30 dias ou têm 31 dias, né? Só o mês de fevereiro que não. Aí, de 4 em 4 anos, se acrescenta mais um diazinho lá. Certo? Senão iriam ficar 32 e aí iria ficar muito confuso, tá? Então, por isso que... E é intercalado, né? Um mês tem 30 dias, o outro tem 31. Um mês tem 30, o outro tem 31. É assim, intercalado, tá? Então, se convencionou em colocar lá no mês de fevereiro pela quantidade de dias que tem no mês de fevereiro. Tem um pouco menos. Certo? Bom, aí agora nós vamos entrar na página 261, que seria a nossa página de hoje. Que ontem faltou falar esse pedacinho aí. Na página 261, ele fala sobre dois fenômenos que acontecem também com relação às estações do ano, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em geografia, porque isso a gente vê mais em geografia do que em ciências. Só que como a gente está estudando a previsão do tempo e as estações do ano, ele colocou também aí no livro de vocês para dar uma relembrada, que é o solstício
e o equinócio. Já ouviram falar aí disso? Em geografia? Sim. Então, aí ele vai relembrar para a gente o que são essas coisas. Eu vou ler esse textinho para vocês e depois vocês vão observar essa figura que está aí, que é uma pirâmide, né? E vão tentar descobrir o que eu vou falar aí dessa pirâmide, tá? Vamos ver se todo mundo consegue visualizar o que eu vou pedir para vocês acharem aí nessa pirâmide. Então, vamos lá, página 261. A variação na intensidade da incidência da luz solar nos diferentes hemisférios do planeta Terra faz com que ocorram as diferentes estações do ano e que exista uma diferença na duração dos dias e das noites no ano. Então, por exemplo, se a gente observar um dia no verão e observar um dia no inverno, a gente consegue perceber que o dia do verão, os dias, né, na estação do verão, eles são bem mais longos. Fica claro, né, por muito mais tempo. Hoje, por exemplo, eu acordei, era 5h10 da manhã e já estava bem claro. No inverno, se a gente acordar às 5h10 da manhã, vai estar ainda parecendo noite, bem escuro. Então, na primavera e no verão, pela distância, né, em que o planeta está do Sol, por ele estar mais perto do Sol, a gente tem dias mais longos, tá? Se a gente observar também o finalzinho da tarde, no inverno, das 5 horas da tarde já está escuro. No verão e na primavera isso não acontece. Se a gente observar às 5 horas da tarde, a gente consegue ver que ainda tem a presença do Sol, ainda está bem claro. Tá? Então, por isso que os dias, a gente costuma dizer que os dias são mais longos. Bom, aí ele continua. Em razão dessa incidência desigual de luz solar no planeta, ocorrem dois fenômenos. O solstício, relacionados ao verão e ao inverno, e os equinócios, relacionados à primavera e ao outono. Durante o solstício, a incidência de luz solar é diferente nos dois hemisférios. Em um hemisfério, o dia é mais longo e a noite mais curta, enquanto o outro ocorre o contrário. Na época do solstício de verão, a incidência de luz solar sobre a superfície terrestre é mais intensa do que no solstício de inverno. Nos dias de equinócio, a incidência de luz sobre os dois hemisférios é semelhante, assim como a duração do dia e da noite. No equinócio de primavera, a incidência de luz solar passa gradativamente a ser mais intensa no hemisfério onde vai começar o verão, enquanto no equinócio de outono, a incidência de luz solar passa gradativamente a ser menos intensa no hemisfério onde vai começar o inverno. Agora é que vocês vão observar, fiquem atentos aí nessa parte. Ó. Esses fenômenos são conhecidos desde a antiguidade, e algumas construções dessa época foram planejadas de modo que se relacionassem a eles. A pirâmide maia, por exemplo, é atingida pela luz solar de tal maneira durante os equinócios que as sombras projetadas por essas escadarias lembram uma serpente. Então, agora vocês vão observar essa pirâmide aí, vão olhar onde está a incidência de luz solar, vai ver onde está batendo a sombra e vai procurar o desenho de uma serpente. Vamos ver se todo mundo consegue visualizar aonde está essa serpente aí. Observem aí a figura e vejam se vocês conseguem encontrar. Olha que coisa Ali no legal. começo da pedra? Isso, muito bem. Exatamente, nessa descida aí, a gente tem, né, uma linha assim na pirâmide, e aí a gente tem um formato todo em zigue-zague, né, ondulado, tipo que o corpo de uma serpente mesmo, de uma cobra, né? E aí embaixo parece a cabeça, ó. Vê se vocês conseguem visualizar, vê se todo mundo consegue ver. Justamente por conta dessa luminosidade que ela recebe
e dessa parte de sombra que tem, que a pirâmide faz. Aí ela forma esse desenho aí, Professora, tá? era esse tipo de pirâmide aí que eles matavam os faraós em cima para oferecer como tributo? Como? Não entendi. Era esse tipo aí que, tipo, eles pegavam uma pessoa, tipo, numa tribo rival, aí botavam lá em cima, matava e dava como tributo? Aí o sangue tinha que ficar Era, descendo para era os caras? tipo, sim, era tipo essa que tá aí na foto. Exatamente. Bom, agora vamos observar outro desenho, ó, na página 262. Tem outro desenho aí. Também do solstício e do equinócio, tá? Nesse desenho a gente consegue perceber, ó, bastante como que acontecem as estações do ano. Quando o planeta Terra está bem mais próximo do Sol, que a incidência é bem grande, né? Essa incidência de luz solar é bem grande, a gente tem as estações mais quentes. Então, ó, nesses dois planetinhas que estão bem iluminados, a gente tem as estações mais quentes. E nas outras duas, a gente tem uma incidência menor de luz solar, eles estão mais distantes do Sol, e aí a Bom gente dia, tem. professor. Bom dia. Nós estamos na página 262, João Vitor, observando o desenho da página 262. E aí ele fala, ó, os solstícios e os equinócios marcam o início de estações diferentes, dependendo do hemisfério onde nos encontramos. Veja o esquema abaixo para entender esses fenômenos. Aí a gente tem o planetinha A aí, ó. O A. Quando a Terra passa por essa posição, ocorre o equinócio, que marca o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, entre os dias 20 e 21 de março. Note que a incidência da luz solar tem intensidade semelhante nos dois hemisférios. A partir dessas datas, os dias duram mais no hemisfério norte e ficam mais curtos no hemisfério sul. Aí no planetinha B, na posição B. Nesta posição ocorre o solstício, que marca o início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte, entre os dias 22 e 23 de junho. Observe que, por causa da inclinação do eixo de rotação da Terra, o hemisfério norte fica em uma posição que recebe a luz do Sol com maior intensidade, e uma área maior quando comparado com o hemisfério sul. Na C, nessa posição ocorre o outro equinócio, marcado no início da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte, entre os dias 22 e 23 de setembro. Novamente, a incidência da luz solar tem a intensidade semelhante nos dois hemisférios. E, por último, a posição D. Nessa posição ocorre outro solstício, que marca o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte, entre os dias 22 e 23 de dezembro. Nesse período, o hemisfério sul, que recebe luz solar com mais intensidade, em razão da inclinação do eixo de rotação terrestre, ele fica em uma posição em que recebe luz do Sol mais diretamente em relação ao hemisfério norte. E aí, observando isso, a gente consegue entender como que ocorrem as estações do ano, tá? Pela presença de incidência de luz solar, a gente consegue entender o porquê que em algumas estações são um pouco mais quentes e em outras estações um pouco mais frio, tá? Bom, agora vamos fazer a página 263 junto. Vou fazer aí com vocês. Número 1. Observe as imagens da Terra obtidas por um satélite artificial.
Nós temos 3 imagens aí, com uma incidência de iluminação diferente. Aí ele pergunta, ó, marque um X na imagem que representa os equinócios. Qual a imagem que vocês acham que representa um equinócio? A imagem A, a imagem B ou a imagem C? B, muito bem, Amanda. Então, vamos marcar aí o quadradinho da letra B. Agora, no número 2. Sobre as estações do ano, marque um X nas alternativas corretas. Letra A. As estações do ano ocorrem de maneira oposta nos hemisférios sul e norte. Isso quer dizer que quando é verão no hemisfério sul, no hemisfério norte é... Muito bem. Inverno é sempre o contrário. Muito bem. Agora, na letra B. Os equinócios marcam o início do outono e do verão, outono e da primavera, ou verão e do inverno. Verão e inverno? Não, do outono e da primavera. É o quadradinho aí do meio. Agora, no número 3 é para completar. Essa é bem fácil. Vamos lá. Complete as frases a seguir de acordo com os seus conhecimentos sobre as estações do ano. Letra A. Algumas regiões do planeta apresentam tananã do ano com características bem definidas. Que palavrinha que está faltando aí? Algumas regiões do planeta apresentam estações do ano com características bem definidas. Tá faltando a palavrinha estações. No verão, as temperaturas são mais o quê? Quente. Isso, mais quentes ou mais elevadas. Muito bem. Mais quentes. E a duração dos dias é? Como que eu falei que o dia fica? A duração dos dias é o quê? Maior. Maior. Muito bem. Quem respondeu? João Vitor? Vitipó, isso mesmo. Vitipó, que saudade de você. O que aconteceu com você que você está sumido? A internet não estava funcionando direito. Meu Deus, mas esse tempo todo, Senhor. Tem muito tempo que eu não te vejo. Agora vamos no outro. Ó, o outro é o contrário. No início do outono, aí tem um tracinho, dos dias e das noites é semelhante. A duração dos dias e das noites são semelhantes. E durante essa estação, as ficam mais amenas. O que ficam mais amenas? As Temperaturas? Isso, temperaturas. Muito bem. As temperaturas ficam mais amenas. Assim como na... Qual é a estação que a gente está? Primavera. Isso, como na primavera. Então, na primavera, a gente costuma ter dias, né, ensolarados, quentes, mas se vocês já observaram, durante a noite fica bem fresquinha, né?
Então, é bem diferente do verão. O verão, ele fica calor de dia e de noite também. A gente sente muito calor à noite também. Na primavera, não. Na primavera, durante o dia, a gente até sente um pouco de calor, né? Se tiver um sol, um dia bem quente, com um sol, né? Bem forte. Mas, durante a tardinha e a noite, vem aquele ventinho, aquela brisa, e aí refresca à noite, tá? Então, na primavera é assim, a gente tem observado esses dias assim. De dia faz calor e de noite a gente sente uma temperatura bem mais suave. Muito bem. Agora no outro, terceiro quadradinho aí. No inverno, a duração dos dias é menor, muito bem. E as temperaturas ficam mais baixas ou frias, tanto faz. Muito bem. E agora na letra B. A maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Isso aí. Portanto, o inverno começa no mês de... Quando que começa o inverno? Qual mês? Fevereiro? Hã? Fevereiro não. Não, Pera. inverno. Junho. Junho, isso, junho. E o verão começa em que mês? Dezembro. Dezembro, isso, muito bem. Estamos quase nele, dia 21 de dezembro, não sei se é 21 ou se é 22, começa o verão, tá? Embora na primavera a gente já tenha, né, dias bem quentes, com temperaturas, né, acima de 30 graus, às vezes faz 35, 36, mas a gente ainda está na primavera. Verão só mês que vem. Muito bem. Professora, você sabe quando a gente vai entrar de férias? Que, tipo, a avaliação final vai ser, acho que dia 10 aqui, com o calendário. Isso. Eu acho que é nesse dia, Nicolas. Eu acho que o último dia é dia 10 mesmo? Eu acho que é. Mas no dia 10 não é quando a gente vai pegar o resultado? Vai chegar, tipo, a gente vai fazer na plataforma, vai chegar? Vocês já vão ter, né, aquela precisão na plataforma. Eu acho que o boletim é só no final, acho que só depois do Natal. Mas aí vocês vão receber aquele papelzinho antes, se foram aprovados ou se ficaram de recuperação ou não. Aí quem passar direto, eu acho que vai estar liberado dia 10. Agora, quem não passar, aí vai ter uns diazinhos de recuperação. Entendeu? Vai ser igual todo ano, né? Só que a gente não está na escola. Então, vocês já têm aí uma noção. Se vocês pegarem o boletim de vocês do terceiro bimestre, somar aquelas 3 colunas, a coluna do primeiro bimestre, a coluna do segundo e a coluna do terceiro bimestre, se vocês somarem, já tiverem 20 ou mais de 20, é porque já passaram naquela matéria. Se tiver ainda com menos de 20, vai estar faltando pouquinho. Por exemplo, se tiver 18, vai estar faltando 2 pontos. Aí tem que tirar 2 pontos no quarto bimestre. Mas aí é bem fácil, né? É só vocês somarem para saber se vocês... Esse simulado, as últimas provas vão ser que nem as do terceiro bimestre, online? Vai ser na plataforma. Tá? Vai ser igual àquela que a gente fez na plataforma. Vão ser 10 questões de cada disciplina, com 4 alternativas, e aí vocês vão marcar a melhor resposta e vão enviar. Aí a gente vai receber, e quando vocês enviam, vocês já conseguem ver a precisão, se vocês acertaram ou não aquela questão. Certo? Então, vai ser do mesmo jeito que vocês estão... Professora, quando tá escrito assim, média atual, é a média que tá agora, né? Tipo, independente da recuperação ou não, né? No caso. Então, quando está escrito média atual, aí para você saber se você já passou ou não, você vai pegar essa média atual e vai multiplicar por 3, que é como se você tivesse essas 3 notas iguais. A média atual, ele soma
o primeiro bimestre, o segundo e o terceiro divide por 3. Aí é como se você tivesse essa nota nos 3 bimestres. Então, é só você multiplicar por 3. Se tiver mais de 20, você já passou nessa matéria. Se tiver menos de 20, vai ficar faltando um pouquinho, aí é só ver o quanto está faltando. Oi, Nicolas. Professora, A média atual tem que multiplicar com as anteriores? Não, se vocês olharem a média atual, vocês vão multiplicar por 3. Se só olhar o final do boletim, que é a média atual, multiplica por 3. Se der mais de 20, é porque vocês já têm a nota para passar. professora, Oi, Ana. e se você já tiver 20 pontos e a nota baixa? Não tem problema, já tem os 20 pontos, não tem problema. Professor, vamos supor que, sei lá, minha média atual é 5. E, sei lá, eu acho que, se não me engano, dá 15, né? 15, isso. Então, no quarto bimestre, você tem que tirar 5 nessa matéria. Tá? Se tiver 15 aí na média atual, você já tem 15 pontos. Aí tem que tirar 5 pontos no quarto bimestre. Tem que ter média 5 no quarto bimestre para passar. Se não tiver média 5, aí vai ficar de recuperação e vai fazer outra prova. Aí vai ter outra prova. Aline, Tá? Oi. teve alguém que não fez nenhuma prova sua? Não. Alguma outra matéria que você sabe? Não, bom, comigo pelo menos não, eu tenho nota de todo mundo. Agora, já aproveitando aí que você apareceu hoje, nesse bimestre, por enquanto, você ainda não tem nenhuma nota comigo. Por quê? Eu Isso que eu ia passei, falar no final da aula. eu passei Eu posso uma te mostrar atividade na semana terça-feira. passada. Vai me mostrar? Não, posso te mostrar terça, porque como a internet voltou a funcionar melhor por agora, tem alguns outros deveres que eu também tenho que fazer. Terça não, quinta, então. A gente tem aula quinta e sexta. Quinta, tá bom. Só que sexta-feira que vem é feriado, a gente não vai ter aula. Então, a gente só vai ter aula na quinta. Aí você pode me mostrar a quinta, então. Tá? Você tem que fazer o dever de ciências de quinta-feira passada, que eu passei quinta-feira passada, na aula mesmo. Passei na aula, dei um tempo para eles fazerem. E corrigi também na aula mesmo. E vi o caderno de todo mundo que tinha feito. E tem que fazer o texto de programa de saúde e o exercício também de programa de saúde, tá? Cada atividade dessa está valendo 5 pontos. A de ciências está valendo 5, a de programa de saúde está valendo 5 também. Esse exercício de programa de saúde, você vai guardar ele para estudar para a prova, porque eu peguei 3 questões do exercício de programa de saúde e coloquei na prova, tá? Então, você já pode estudar ele como revisão, porque tem 3 questões que já estão na prova. Eu escolhi desse exercício 3 e coloquei na prova. E as outras questões vão ser de ciências. Aqui, tipo assim, aquela cartolina que vem com vários deveres pra gente fazer, aquilo era um teste, não era? Cartolina? Não sei se é cartolina, é tipo um papel com várias coisas, tipo, como se fosse um simulado, só que a gente teve que pegar na escola. Sim, aquele foi o teste do terceiro bimestre, foi o simulado da FTD, foi o simulado do nosso livro, né? A editora do livro é que manda para a escola, para vocês fazerem, né? No caso, a gente está em casa, vocês fizerem em casa, se a gente estivesse na escola, ia fazer na escola. Aquele valeu como teste do terceiro bimestre, tá? Valeu nota aquilo. Aí vocês fizeram, marcaram no cartão resposta, devolveram o cartão resposta lá na escola, tá? Então, contou ponto aquilo sim. Mas, por enquanto, comigo tá todo mundo com nota direitinho. Só tá pendente aí essa atividade que eu passei semana passada. Alguns alunos não conseguiram fazer, então tem que fazer. Professor, eu te mostrei, professor. Você já me mostrou, sim, você me mostrou. Quem tem que me mostrar, ó, Andiara, tá sem nota nenhuma. André Luiz, eu já falei, ele vai me enviar, ele já fez, vai me enviar por e-mail. Quem tá sem nota nenhuma? Beatriz, tá sem nota nenhuma. João Gabriel,
João Vitor Coelho, que falou que me entregar por e-mail, não recebi. João Vitor, estou esperando seu e-mail, hein? Bia, você está sem nota nenhuma. Você falou que ia me entregar por e-mail e eu não recebi nada seu, não. Me manda de novo, então. Se você enviou, me manda de novo, tá? João Vitor Vidipó também, né? Já sabe, vai fazer para me mostrar. Quem mais? Vitor, também está sem nota nenhuma. Igor e Camille. O restante tem nota. Tá? Então, façam aí, eu estou aguardando. Eu vou aguardar até quando eu puder. Agora, quando eu tiver que passar a nota para o diário, aí eu já não vou poder mais aguardar. Tá? Então, esse mês aí de novembro todo, eu ainda posso aguardar. Estou aguardando. Vão fazendo, vão me enviando. Me mostra. Quinta-feira, Aline, quinta-feira eu te mostro de ciências Tá. e programa de saúde. Tá bom, sem problemas. Bom, então vamos agora na 264. Já que colocamos aí em dia essas pendências, vamos observar. Oi. Eu tô vendo a tua matéria, não tô? Ah, sim, você está ótimo. Participa de todas as aulas. Muito bem. Faz os exercícios, é isso aí. Se a gente tiver algum problema... professora? Também. Se a gente tiver algum problema, assim, com a internet, alguma coisa, assim, que às vezes a gente fique sumido, igual o João Vitor estava sumido há séculos da minha aula... Professora. Quando tiver a internet, gente, coloca um recadinho lá para a gente na plataforma. Olha, não estou conseguindo assistir a aula porque minha internet ficou ruim, só para a gente ter uma noção. João Vitor, eu não vejo há muito tempo. Eu pensei até que tivesse acontecido alguma coisa. Tá? E aí a gente já tem uma noção de que o problema é a internet. Tá? Para a gente ficar com uma notícia de vocês. Professor, a Andiara te mandou mensagem lá no chat. Tô vendo agora. Então, Andiara, vamos lá, vou te explicar. Semana passada, na aula de quinta-feira, a gente fez um exercício de ciências no caderno. Esse exercício de ciências que a gente fez no caderno, a gente fez durante a aula. Eu passei na aula o exercício, dei um tempo para fazer, a gente corrigiu e eu vi os cadernos. Esse exercício está valendo 5 pontos. Você precisa pegar esse exercício com alguém para poder copiar e responder e me mostrar na aula, tá? Na sexta-feira, eu vi os cadernos de programa de saúde. A matéria de programa de saúde, ó, a Leandra está falando que vai te passar, tá? O dever para você copiar. Na sexta-feira, na aula de programa de saúde, eu marquei uma aula de programa de saúde na sexta-feira e vi todos os cadernos de programa de saúde. A matéria de programa de saúde, ela é colocada na plataforma. Eu coloquei esse texto durante o mês de outubro todo, tá? Foram 4 semanas do mês de outubro que o tio Gilbert ia postando cada semana um pedacinho do texto. São 4 partes o texto. Nessa última parte tem um exercício também, que é um exercício de revisão sobre o texto. Você tem que copiar o texto, tem que copiar o exercício, fazer o exercício e me mostrar também, que essa atividade está valendo 5 pontos. O dever de ciências está valendo 5, e o exercício e o texto de programa de saúde mais 5. Nesse exercício de programa de saúde, você vai guardar o exercício para estudar para a prova, porque eu peguei 3 questões desse exercício e coloquei na prova. Tá? Então, você tenta fazer para me mostrar quinta-feira que vem, já que na sexta-feira a gente não tem aula. Tá? Então, tenta se organizar aí para fazer durante essa semana e me mostrar na quinta-feira para você não ficar sem nota, senão, por enquanto, você está com 0. E é a nossa nota do teste. A gente não teve teste esse bimestre. A nota do teste são essas 2 atividades que a gente fez na aula. Tá? Mais alguém com alguma dúvida aí com nota? Não?
Bom, ok, então. Então, vamos observar essa foto aí da página 264, ó. É uma foto lá em Curitiba, tá? E temos aí, ó, as pessoas estão numa feira, né? É uma feira aí, um artesanato, né? Tem várias barraquinhas aí com vários itens aí para a gente comprar. E se a gente observar, ó, as pessoas estão com guarda-chuva, estão de casaco, estão de sapato fechado, né? Alguns estão de touca. Isso tudo para mostrar a gente que, dependendo de como esteja o tempo, a gente vai procurar utilizar uma vestimenta adequada, né? Tá chovendo, a gente não vai sair sem guarda-chuva, porque senão a gente vai ficar todo molhado. Então, a gente viu na aula de ontem que a previsão do tempo, ela serve para isso, para nos organizar. Então, se eu vou sair, né, e se eu tiver como ver a previsão do tempo antes, eu já saio de uma maneira adequada. Se eu vejo que está chovendo, eu não vou sair de chinelo, senão eu vou ficar com a roupa toda respingada, né? Então, eu vou colocar um sapato fechado, vou levar o guarda-chuva. Se está frio, vou levar um casaco. Agora, se está um sol de rachar, eu não vou de casaco, vou colocar uma camiseta, né? Então, a gente comentou isso ontem. A ciência que é responsável por estudar isso é a meteorologia. Então, existem cientistas específicos, né, em estudar essa área da ciência, de ter, né, como prever o tempo. E aí, a gente consegue até, muitas das vezes, prever alguns dias à frente. Então, ontem, por exemplo, eu vi na previsão do tempo, o tempo até segunda-feira, deu um jornal, né, naquele jornal de meio-dia, a previsão do tempo até segunda-feira. Então, eles já fazem mais ou menos através dos instrumentos que eles têm, dos satélites que eles usam, eles já fazem uma previsão de alguns dias à frente. Então, a gente já fica sabendo de como vai estar aqueles próximos dias, tá? E aí, quem é responsável por isso é o cientista que estuda a meteorologia. Então, na aeronáutica, tem um setor de meteorologia, na marinha, tem um setor de meteorologia, tá? Que são aquelas pessoas que são responsáveis por ficar monitorando a todo momento o tempo, tá? E para isso existem alguns instrumentos que auxiliam eles nessa previsão do tempo, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Na página 267, ó, coloca lá rapidinho. Nós temos aí um catavento, temos uma biruta e temos um anemômetro. Esses instrumentos, eles apareceram no nosso livro lá no 6º ano, tá? Aqui só aparecem esses 3, só que existem mais, tá? A gente tem também o pluviômetro, o barômetro, isso tudo vai ajudar, vai auxiliar ao meteorologista ter uma precisão na previsão dele, tá? Então, por exemplo, a biruta, né? Ela é um instrumento que ela é responsável por indicar a direção do vento. Se o vento está a norte, a sul, a noroeste. O anemômetro... Professora, Oi. por que tem esse nome, biruta? Porque exatamente ela fica igual uma pessoa desorientada mesmo. O que é uma pessoa biruta? Uma pessoa desorientada. Então, a biruta, ela tem diversas direções, ela fica em diversas posições. Esse saquinho aí, quando o ar entra, o vento entra, ele pode estar virado assim, do jeito que está aí, ele pode estar virado para trás, ele pode estar virado para frente, cada hora ele está numa posição, porque ele indica a posição em que o vento está. Então,
essa parte desse saquinho, ele gira. Então, biruta significa desorientado. Então, recebeu esse nome porque ela pode estar em diversos lugares, em diversas posições, tá? O anemômetro, ele é um instrumento que vai indicar a velocidade do vento. Também tem a ver com o vento, mas aí tem a ver não com a direção, e sim com a velocidade. Então, ó, o vento passa, bate nessa conchinha, é tipo uma conchinha, bate nessa conchinha e isso gira, fica girando. E aí marca uma velocidade ali, se tá 60 km por hora, 80 km por hora, 100 km por hora, tá? Aí na previsão do tempo na televisão, aparece também isso. Vamos ter rajadas de vento de 80 km por hora. E já fazem uma previsão também pelo tempo, né? De como vai estar o tempo. Eles já sabem mais ou menos se vai ter vento, por causa da posição das nuvens. Eles calculam isso tudo, tá? Então, assim, é uma profissão que é bastante trabalhosa. Eles têm bastante trabalho para analisar isso tudo e informar a gente de como que vai ficar o tempo. Não é uma coisa simples, não, tá? O barômetro, por exemplo, a gente estudou lá no 6º ano que ele mede a pressão atmosférica, né? Temos também o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva. Então, eles sabem também, por exemplo, o pluviômetro, ele mede por milímetros de chuva. Então, em 1 hora, eles sabem quantos milímetros de chuva teve naquele local. Isso tudo é medido. E aí, às vezes, passa na televisão. Não sei se vocês já viram isso na previsão. Não, Andiara, não são todos, não. Deixa eu te falar qual é o exercício. Já falei ali com ela, professora, no chat. Do dia 5 de novembro. 5 de novembro. É um exercício que fala assim, ó, sobre magnetita, sobre ímã. É o exercício do ímã. Tá? Não são todos os exercícios que estão no caderno, não. É só o de ímã, do dia 5 de novembro. A gente fez dia 5 de novembro. Aí esse vale 5 pontos. E o que está na plataforma, que foi postado dia 28 de outubro, é o de programa de saúde, que vale 5 pontos também. Mas aí você tem que copiar o texto para conseguir responder o exercício, tá? Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver o que mais. Então, falamos do barômetro, falamos do pluviômetro, falamos da biruta, do anemômetro. Deixa eu ver se tem mais algum. O termômetro, né, que mede a temperatura do ambiente. A gente tem o termômetro que a gente usa na gente, que é o termômetro corporal, mas também tem, que é o termômetro clínico, né, que os médicos utilizam, mas também tem o termômetro de ambiente. Em alguns lugares que a gente vai, principalmente se for, assim, no centro de uma cidade, tem sempre um termômetro lá na calçada para a gente verificar a temperatura que está o ambiente, tá? Então, isso também é importante. Bom, agora na página 265, a gente tem aí, ó, uma manchete de jornal, tá? Essa página... 265? 265, a gente vai terminar nessa página, que a aula já está quase acabando. Nós temos aí, ó, uma manchete de jornal. Aí ele fala assim, ó, a meteorologia nem sempre é precisa. Na outra turma eles perguntaram isso também. Mas eles erram?
erram, né? Às vezes eles fazem um tipo de previsão, fala que vai chover, e às vezes não chove, ou então fala que vai fazer sol e não faz, pode errar também, né? Eles têm todo um aparato, vários instrumentos, satélites, para eles realizarem a previsão e acertar. Mas, às vezes, a gente sabe que, muitas das vezes, né, a gente assiste no jornal a previsão, mas dá errado, então pode acontecer, tá? Na maioria das vezes eles acertam mais do que eles erram, mas pode acontecer de errar também. Mas permite a prevenção dos riscos meteorológicos, como os ciclones, os temporais, as chuvas violentas, as ondas de frio, entre outros. Então, a previsão do tempo, ela também serve para evitar todas essas catástrofes. Evitar não, né? Pelo menos informar a população que possa ter essas catástrofes, tá? Então, se tem um ciclone por vir, eles conseguem prever isso. Se tem um furacão aqui no Brasil, né, não é o caso, mas, por exemplo, nos Estados Unidos acontece muito. Então, se tem um furacão por vir, eles conseguem detectar esse furacão, então eles avisam em que região do país esse furacão vai passar, tá? Isso tudo a previsão do tempo faz. Se vai chover, agora essa época que a gente vai entrar, né, de verão, tem muita chuva de verão, então se vai chover, a quantidade que vai chover, né, ele já também tem essa previsão, se vai chover muito, se não vai, e aí quando tem a incidência de chuva forte, muitas das vezes passa isso na televisão para informar a gente, se for possível ficar em casa, né? Para a pessoa ficar em casa, se não for necessário sair para fazer algo assim muito urgente, eles informam, gente, está vindo um temporal, então se puder ficar em casa, fiquem em casa. Isso tudo eles informam para a população ficar atenta a esses fenômenos que podem acontecer. Bom, aí ele comenta aí, ó, na manchete. INMET alerta para a possibilidade de chuva forte na metade sul do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O INMET é o Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Então, ele é que comanda todos os outros centros de meteorologia. Então, tudo parte dele. Tem uma central em que a previsão sai dali. Então, geralmente, quando acontece alguma previsão assim inédita, que possa ser uma previsão perigosa, eles sempre informam, ou no jornal, na televisão, ou na internet, colocam essas manchetezinhas assim na internet para informar a população, tá? Para a gente ficar atenta a essas informações. Aí, depois, ó, aparece a definição de tempo e de clima, tá? Embora estejam associadas essas duas palavras, elas têm definições diferentes. Então, vocês vão marcar aqui, igual eu fiz no meu, ó. Vamos marcar essa parte aqui e vamos marcar essa partezinha aqui. Tá? Então, no tempo, professora? O parágrafo do tempo todo e do clima, só o primeiro parágrafo, só essa primeira parte aí. O tempo caracteriza as condições da atmosfera, especificamente da troposfera, que é a região da atmosfera que a gente você pode mostrar de novo onde você marcou? Posso. Ó, esse parágrafo todo de tempo e o primeiro parágrafo aqui debaixo da figura, Obrigado. falando sobre o clima. Tá? Em determinado instante e local, com essas condições são bastante variáveis, o tempo pode ser muito instável, mudando em um curto período de tempo. Já o clima, o clima é um conjunto de características atmosféricas de determinada região que são observadas em um longo período de tempo.
Então, o tempo, ele pode mudar, né, rapidamente. A gente pode estar com sol e daqui a pouco está chovendo. Isso é o tempo, porque ele tem essa mudança em curto período de tempo. Já o clima, não. O clima, ele leva um longo período para mudar, tá? Então, por exemplo, a gente pode estar com um clima mais fresco, que é o caso do inverno, e depois a gente tem um clima mais quente, que é o caso do verão. Então, leva um longo tempo para ocorrer essa mudança. Quando isso acontece, aí é chamado de clima, certo? Bom, agora eu vou deixar vocês com o professor Wexley, ele já está aí na área, e aí na quinta-feira que vem